Sejam bem-vindos. Canal Evangelho do Amor. O que eu comecei a descobrir é que muitas vezes, porque nós abortamos alguns processos, porque não queremos esperar, a roda tem que girar, tem que fazer acontecer, a gente deixa de viver processos necessários de amadurecimento. Então o anjo apontou para mim e disse, nos próximos anos, Deus vai tratar profundamente com ele nessa cidade. Aos poucos, ele vai começar depois, na hora certa, voltar a viajar, até que lentamente chegue o momento onde ele esteja pronto para voltar a fazer aquilo que ele faz. Sabe quanto tempo levou? 25 anos. Foi só quando eu fiz a transição da igreja, da Alcance aqui em Curitiba, que o pastor Marciano assumiu, né? E Deus falou comigo um ano antes. E diz agora, quando você completar os 25 anos de pastorado, então estou falando de 5 anos atrás. Ele diz, estou te liberando para voltar a fazer aquilo que você fazia antes. 25 anos depois. Não significa que eu não fiz nada ao longo dos 25 anos, mas eu e você precisamos entender que Deus trabalha com processos. E nesses processos envolve tempo. E no tempo, Deus trabalha dentro de nós. Entre toda a promessa de Deus, guarde isso, em toda a promessa de Deus e o seu cumprimento, tem um intervalo de tempo. Nesse intervalo, Deus vai trabalhar mais dentro de nós do que fora de nós. Ou seja, Ele trabalha mais nos preparando do que necessariamente nos usando e fazendo acontecer. E a gente precisa ter a mentalidade de paciência. É lógico que nem tudo será necessariamente tão demorado. Eu lembro que em 93, antes do acidente, eu já tinha escrito meu primeiro livro, Falar em Línguas. Né? Na época ele chamava Linguagem Sobrenatural de Oração, depois virou só o subtítulo. Com o acidente, com a interrupção das viagens, o fato de ter ido pastorear, deixei tudo no stand-by, mas eu tinha uma convicção no meu coração desde a minha adolescência. E Deus queria que eu escrevesse, que essa seria uma das formas do Ministério de Ensino. Então, depois de muita paciência, né, porque eu fui pastorear a partir do final de 93, em 98, depois de 5 anos, que para mim era muito tempo. Eu falei, quer saber? Chegou a hora de trabalhar e publicar o livro. Eu lembro de um dia, era uma terça-feira, consigo lembrar que era terça-feira, e terça era o dia de reunião do presbitério, à tarde a gente reunia na igreja, tomava decisões que diz respeito ao governo da igreja, mas à noite a gente não tinha atividade na igreja, a gente reunia com as esposas para ter um tempo de comunhão, a gente comia junto, e oração, e buscar Deus junto. E toda terça-feira aquele encontro mudava. Naquela terça-feira ia ser na nossa casa. Eu lembro quando acordei de manhã, estava no meu tempo devocional, o Espírito Santo falou comigo assim, à noite, na reunião na sua casa, o primeiro a chegar vai ser fulano. Fulano era o único solteiro do time nosso. E era o único que nunca chegava no horário. A gente ficava bravo com ele, a gente dizia, tu não tem nem mulher para culpar, pode dizer que é ela que fica, né, demorando para arrumar. Aliás, a gente chamava ele de noiva, porque a gente dizia que ele parecia uma noiva no dia do casamento, do tempo que ele levava para se arrumar. E aquilo assim era um teste de paciência para todo mundo. O Espírito Santo me disse, ele vai chegar meia hora mais cedo. Eu falei, isso é um evento apocalíptico. Se chegar no horário já é avivamento, imagina chegar meia hora mais cedo. E o Senhor me disse, a razão pela qual ele vai chegar mais cedo é porque eu dei a ele essa noite um sonho a seu respeito. E ele quer falar com você, mas não na frente dos outros. Mas quando ele chegar, ele vai estar muito cheio de dedos, de cuidado. A conversa dele vai enrolar muito. Você manda ele cortar o papo, diga para ele que eu já te falei do sonho, que é para ele ir direto ao assunto. A gente pensa no dia que não passava. Esperei aquilo o dia inteiro. Nossa reunião era 8 horas, 7h30 a campainha toca. Eu lembro quando atendi ele na porta. E eu já fiquei impressionado. Falei, Deus está nisso. Aí ele entra, começa aquela conversa mole. Será que chove? Será que não chove? Eu falei, fulano, corta o papo. Deus me disse hoje de manhã que se ia chegar meia hora mais cedo. Isso nunca aconteceu antes, eu imagino que nunca mais vai acontecer. Ele me disse que ia chegar antes porque você teve um sonho. Ele te deu um sonho a meu respeito. E você queria contar isso antes dos outros chegar. Quando eu falei isso, ele arregalou os olhos. Eu lembro dele, até hoje eu lembro dele dizendo, Santo Deus da glória, é de Deus. Aí o bicho ficou valente. O pior, que eu pensei, o que quer que seja que ele vai falar, eu já validei antes. Ele olhou para mim e falou, sabe o seu livro do Falar em Línguas? Falei, sei. E eu já estava esperando ele dizer, vai ser traduzido para várias línguas, vai para as nações, vai ter a tiragem, vai isso. Sei. E aí? Ele falou, Deus me disse que de novo,
Você saiu na frente dele antes do tempo e não soube esperar a hora. E aí meu chão sumiu. Por quê? O livro já estava na gráfica rodando. Eu fiquei pensando, o senhor não podia ter falado isso semana passada? O que é que eu vou fazer com esse negócio na hora que sair da gráfica? Mas de alguma forma, naquele momento, eu estava dizendo, de novo, você não soube esperar. Um dia desse alguém falou, poxa pastor, a gente fica feliz de saber, o senhor com tantos títulos, mais de 2 milhões de livros distribuídos, né? Esse negócio da noite pro dia, eu falei, fala que foi da noite pro dia de novo, que eu dou em você. Falei, 30 anos construindo, esperando esse negócio, você vê que foi da noite pro dia? E tinha momentos, eu lembro de um dia assim que eu falei, Deus, meu maior inimigo não é o Satanás, é você. Porque o diabo não pode impedir o seu plano, o seu propósito. Se eu estalar o dedo, esses livros vão acontecer, mas o senhor não estala o dedo. Qual é o seu problema? Eu lembro de um dia que eu falei, quer saber? Eu desisto desse negócio. Eu já nem sei se o senhor prometeu, se fui eu que quis, da minha parte. Eu desisto, eu abro mão, enterro esse negócio. Aliás, foi a partir desse dia que começou a acontecer. Quando eu e você queremos muito que alguma coisa aconteça, a gente está dando sinais de que não está pronto para isso. Nossas próprias expectativas sinalizam que nós misturamos alguma coisa dentro da gente. E eu tive que aprender a esperar com paciência. Isso foi em 2008. Em 2001, um dia eu estava orando e o Espírito Santo falou assim comigo, na hora certa, uma das pessoas que eu vou usar para empurrar e movimentar os seus livros e levar isso para um outro patamar, se chama Márcio Valadão. Na época, Igreja Batista da Lagoinha, em alta na internet, né, na televisão, diante do trono nem se fala. Pensei, um padrinho desse, meu amigo, é o que qualquer um ficaria feliz. 2 anos depois dessa palavra, um dia num evento, alguém me apresenta ao pastor Márcio Valadão. Eu fui lá para ouvi-lo nesse evento de pastores, e quando eu estava entrando, alguém falou assim, vem cá, deixa eu te apresentar aqui ao pastor Márcio. Falou, pastor Márcio, esse menino tem abençoado muito nosso estado. E quando falou e mencionou meu nome, falou, eu já li um livro dele. Pensei, me confundiu com alguém. Mas eu não quis ser indelicado e dizer, não, o senhor me confundiu com alguém. Aí quando ele falou, já li um livro seu, eu falei, é mesmo? Qual? Ele falou, um que você fala do agir de Deus, o agir invisível de Deus, que dá o testemunho do seu acidente. Pensei, ele leu mesmo. Ele falou, filho, você me abençoou tanto com aquele livro. Eu queria muito que você fosse ministrar em Lagoinha. Aí começou a tocar a música da pastora Ludmila na minha cabeça. Chegou a nossa vez, chegou a nossa hora. E lá fui eu, janeiro de 2004, ministrar na Batista da Lagoinha. Eu lembro, Paulo, meu irmão, foi comigo. A gente botou tanto livro dentro do carro, Rafael, para divulgar os livros lá, que as rodas do bichinho estavam assim até torta. Eu lembro, a gente não tinha como conciliar uma agenda rápida como ele queria, então acabei aceitando pregar em 2 cultos por semana no mês de janeiro. Primeira semana de janeiro. Belo Horizonte debaixo de chuva, descendo morro. Mas ainda assim, eu lembro que a pastora que me recebeu num dos cultos, ela falou, olha pastor, desculpa, com a chuva, com as férias, reunião está vazia. A reunião vazia era umas 2.500 pessoas. Eu pensando, para quem acabou de começar outra igreja, que era a primeira das Alcances de Irati, que estava com as 150, né? Eu pensei assim, acho que nós já temos um bom movimento. Mas eu lembro que na hora de ir embora, depois dos 2 cultos, das 2 reuniões, eu perguntei para o meu irmão, falei, e aí? Como é que foi? Ele falou, como é que foi o quê? Eu falei, os livros. Gente, eu botei livro, na época, a R$5, parcelando em 5 de 1. Tinha livro que me custava mais do que isso. Mas eu estava quase naquela filosofia do traficante, a primeira vai meio de graça e depois a gente tenta, né? Mas eu lembro que eu perguntei para o Paulo, falei, e aí, quanto vendeu? Ele falou, 150. Falei, 150 livros? Ele falou, não, R$150. Vendeu 30 livros. Aí eu falei, não, estou falando sério. Ele falou, eu também. Eu falei, nos 2 cultos, nas 2 reuniões, ele falou, é. Ele disse, vem cá. Aí ele abriu o porta-mala do carro e mostrou, estava tudo igual o jeito que veio. Eu falei, não foi dessa vez.
mas também o pastor Márcio não estava aqui para fazer a propaganda. Alguma coisa vai acontecer. E não aconteceu nada, ninguém nunca mais me chamou. Ninguém tocou no assunto, ninguém falou de livro. E eu lembro que simplesmente na minha cabeça eu cheguei a uma conclusão. Falei, Deus não falou nada. Eu acho que eu inventei o que eu queria ouvir e vamos botar esse negócio de lado. 2013, acho que foi finalzinho de 2012. O Lou Engle veio dos Estados Unidos para fazer um decol em Belo Horizonte. Nos pediram ajuda. A gente traduziu e publicou o livro dele, o DNA do Nazireu. E a gente fez a movimentação para estar lá. Mas eu lembro que a turma disse, você consegue estar com a gente no decol? Eu falei, olha, estou no meio do evento, não consigo não. Mas eu lembro que um dia a Nívia falou comigo, com a Kelly, falou, olha, tem um momento que os adolescentes vão estar orando. Mesmo que vocês não possam ir, manda Israel para lá. A gente precisa de uns adolescentes crentes, sérios, comprometidos com Deus para esse momento de oração. E eu falei, não, ele dá, tem condições. Né? Conversei com ele, falei, filho, você vai. Falei, olha, você vai ficar na casa de amigos, organizei as coisas. Mas eu lembro quando eu estava num evento em São Paulo ministrando, eu comentei, falei, olha, meu filho vai ter um momento de oração lá no Descentes. Cara, e por que você não está lá? Eu não estou lá por causa de vocês, dessa agenda que eu estou aqui. Os caras, pelo amor de Deus, vão mexer nessa agenda. Quando que ele ora lá? Eu falei, na sexta-feira. Você prega na quinta, encerra no sábado, compra uma passagem de última hora, vai lá, tá com seu filho, o menino está começando, você tem que estar junto. E lá fui eu, só para dar uma de pai coruja, só para vê-lo orar 5 minutos. Orar, não era nem pregar. E porque fui, um dos organizadores me viu no evento e falou, você apareceu. Eu falei, só vi um pouco, já estou indo embora. Eu vou daqui para o aeroporto. Ele falou, cara, deixa eu te apresentar o Lu, que quer te agradecer o negócio do livro. Eu falei, claro. Falou, na verdade a turma já foi para o restaurante, você pode comer com a gente? Posso. Aí me levaram. Quando cheguei lá, entre outras pessoas estavam na sala, pastor Márcio, todo mundo. Mas quando eu entrei, sentei, todo mundo já estava comendo, conversando, eu cheguei quieto, entrei, quieto, fiquei. Eu tenho a mania de ficar me esticando na cadeira. E dos momentos que eu fiz isso, torci o pescoço para um lado, torci para o outro. Quando eu viro, o pastor Márcio, que estava 2 cadeiras depois de mim, está fazendo a mesma coisa. E a gente se olhou. Ele falou, Subirai você? Eu falei, sou eu. Ele falou, filho, os seus livros me abençoam tanto. Eu pensei, não começa. Aí ele falou, o último que eu li foi de todo o coração. Ele dizia os nomes. Ele falou, filho, como você me abençoou? Tem algum livro novo saindo? Eu falei, estou escrevendo um que é o propósito da família. Ele falou, sai quando? Eu falei, não sei, eu estou submetendo ele a vários líderes primeiro. Você não me daria a honra de ser um desses que possa dar uma olhada? Eu pensando, não cria expectativa, o senhor já me frustrou antes. Ele disse, filho, anota meu e-mail. Ele falou, vou te dar meu e-mail pessoal, manda para mim. Anotei e mandei, nunca disse se recebeu, nunca falou se leu. Eu falava, Deus, eu estava quieto, o senhor nem precisava ter falado nada disso comigo. Mas aí no início de 2013, alguém entrou em contato comigo um dia e falou, olha, pastor Márcio quer que o senhor venha pregar num evento, na Conferência Espírito Santo e fique para os cultos de domingo. Eu olhei a agenda, já tinha um compromisso, falei, não posso. A pessoa falou, ninguém fala não, pastor Márcio. Falei, eu vou falar, eu já tenho um compromisso. E eu lembro que o pessoal começou a insistir, eu lembro que a secretária da igreja dizia, o senhor vai falar não, pastor Márcio. Eu falei, eu tenho um compromisso, eu não vou derrubar alguém por causa deles. Não dá. Pergunta se dá para mudar. Não dá, pastor, o evento é no feriado, não tem. Eu falei, paciência. E aí eu falei, e manda um e-mail na minha frente que eu quero ver você falar ou não. Eu lembro que ela estava com o coração pesado, mandou um e-mail, falei, certeza? Deixa eu ver se está na pasta enviado. Saí. Quando saí, entrei numa reunião. Quando entrei na reunião, o pessoal que marcou a reunião para desmarcar o evento da semana anterior. Calma. Aí, olha, nós vamos ter que desmarcar o evento da semana anterior. Quando desmarcaram, eu lembrei que o pessoal que estava com o evento da outra semana, que era um pessoal lá do Pará, eles ficaram me ligando e disseram, cara, quando nós marcamos com você, a gente nos tocou que era o feriado de Corpus Christi. Não dá para mudar o fim de semana. Eu falei, também não dá, porque eu tenho um compromisso. Falou, cara, nós temos um casamento aqui no Corpus Christi, que é o casamento. Tá aquele cara assim, que é o milagre. Ter casado. Nós não podemos ter um evento, não dá para ter casamento no meio, não estamos sabendo como vai fazer isso. Falei, cara, você decide se quer ou não quer o evento, eu não posso mudar. Quando desmarcou, eu liguei para ele. Falei, amigão, lembra aquele fim de semana antes que você queria?
por causa do casamento, acabou de liberar. Ele falou, pois é, o cara não vai mais casar. Eu falei, o sangue de Jesus tem poder? Aí eu falei, sério? Ele falou, sério, o negócio mudou aqui. Por quê? Eu falei, não, eu achei que você estava com aquele problema, se você não está, deixa para o outro. Ele falou, mas se você quiser a gente muda. Eu falei, não, você não vai ter, não muda. Eu já estava nessa, também não quero ir. Aí ele falou, mas se a gente mudar, você tem algum outro evento para atender? Eu falei, eu tenho, mas não é importante, vamos manter. Ele falou, deixa eu decidir se é importante, quem é que te chamou? Eu falei, amigo, se não vai ter o casamento, acabou. Ele falou, Subirá, não vou desligar esse telefone sem saber qual o convite que você tem. Qual a proposta que você tem de remanejamento? Eu falei, um pessoal de Belo Horizonte, quem? Agoinha. Um pastor de departamento chamou, eu falei, não, para o pastor Márcio. Ele falou, ninguém fala não para o pastor Márcio. Ele disse, você vai para esse evento, tá mudado. Aí eu lembro que eu voltei e falei, você mandou o e-mail? A secretária falou, mandei. Eu falei, desmanda. Ela falou, não tem mais jeito. Eu falei, me passa o contato da pessoa. Liguei e falei, você já recebeu o e-mail? Ele falou, ainda não. Eu falei, olha, te mandei um e-mail com a negativa, mas uma santa bagunça aconteceu aqui. Eu vou, mas é nos meus termos. Ele falou, estamos aceitando qualquer coisa. Resumo, lá fui eu. No curso de domingo, o pastor Márcio pegou meu livro, nesse inteirinho tinha saído o livro da família. E ele falou, gente, eu tive o privilégio de ler esse livro, que o Subirá me mandou um e-mail antes. É um material fantástico, vocês nunca me vêem recomendando nada. Ele está vendendo um preço ridículo, que é para ajudar vocês, mas menos se fosse um valor. E ele começou a recomendar o livro. Enquanto ele falava, eu estou sentado, antes de eu subir pregar, começa a encher meu celular de mensagem. O pastor do Rio de Janeiro, que estava assistindo o culto, falou, por esse preço eu quero 4.000 livros. Aí o outro começou a dizer, vai ter que vir aqui lançar. Eu não consigo explicar para vocês qual foi o efeito. Durante um tempo no nosso escritório, o pessoal falava assim, o efeito Lagoinha. Dizia, pastor, nós sabemos se o senhor está pregando lá e o impacto que a Rede Super está gerando só pela intensidade de pedidos. Eu lembro que meu irmão perguntou, por que você acha que nós vendemos só 30 livros? Eu falei, botaram naquele canto, esse negócio é 270 graus de ângulo, 3 andares de altura, tudo quanto é portão, quem é que vai naquele canto pegar o material? Mas naquele canto, que o pessoal chama da tenda da bênção, eu vendi de 2013 a 2018, mais de 50.000 livros. Só naquele mesmo canto, sem contar o que aconteceu depois. Se inscreva para receber mensagens da Palavra de Deus para seu coração. Compartilhe essa mensagem para mais vidas serem alcançadas. Que você tenha um dia repleto de paz e de bênçãos vindas da parte de Deus.